Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 31 de maio. Você está na TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. CPI do Cachoeira vai convocar governadores Marconi Perillo e Agnello Queiroz. E hoje é a vez do senador Demóstenes Torres depor na comissão. Projeto aprovado na CCJ proíbe concurso público somente para a formação de cadastro de reserva. Servidores prejudicados pelo MP de reajuste para o funcionalismo vêm ao Senado conversar com parlamentares. Agora, no Senado em Dia. A CPI do Cachoeira se reuniu ontem para ouvir mais suspeitos de envolvimento no esquema de jogos ilegais e corrupção, além de decidir os próximos passos do colegiado. A reunião durou quase 5 horas. Na primeira parte, estavam programados 6 depoimentos, mas uma cena conhecida irritou alguns parlamentares. Eu vou usar do direito constitucional de permanecer calado. Vou me reservar no direito constitucional de me manter em silêncio. Eu vou manter em silêncio, Excelência. Dos 6 convocados, 4 estavam de posse de habeas corpus concedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Os demais não compareceram por outros motivos. Um por problemas de saúde e outro porque o Supremo pediu mais informações do depoimento à CPI antes de decidir sobre o mérito. Não há esclarecimento se será ouvido o impetrante na condição de investigado ou como testemunha. Para nós, tanto faz, nós estamos convocando, mas para o Supremo merece informações. Parlamentares criticaram a decisão do STF de expedir os habeas corpus. O depoente tem direito constitucional de ficar calado. Ele não precisa de habeas corpus para isso. Isto não é palco para exibicionismo de ninguém, nem de réu, nem de advogado, nem de parlamentar, nem de ministro do Supremo Tribunal Federal. O que a comissão lamenta, e vai dizer isso oficialmente ao Supremo Tribunal Federal, é que processualmente os senhores ministros não tiveram a acuidade de pedir sequer uma informação à comissão. Apesar de resguardado pelo Supremo, Lenine Araújo de Souza disse que fala. No entanto, pediu que seja remarcado seu depoimento. É que somente nesta quinta-feira ele conhecerá todas as acusações contra ele na Justiça Federal. Nesse momento eu não sei o que eu posso falar, o que eu não posso falar, o que vai me incriminar, o que vai contra mim, o que vai contra o meu direito constitucional. Mas eu queria deixar bem claro que eu estou disposto a colaborar depois dos meus atos de defesa. Eu não sou sócio de nenhuma empresa que está ligada a esses todos. O que está acontecendo na mídia, não sou sócio. Não me considero braço direito do senhor Carlos, como me denunciaram. O presidente da comissão mista deu a Lenine Araújo de Souza um prazo de 5 dias para retornar à CPI. Também estava na pauta a convocação de 3 governadores, 2 de partidos da base do governo e 1 da oposição. Assim que começaram a votar requerimentos, parlamentares decidiram que a convocação de governadores seria analisada durante a reunião. No alvo, governadores de 3 partidos: Marconi Perillo, do PSDB de Goiás, Agnello Queiroz, do PT do Distrito Federal e Sérgio Cabral, do PMDB do Rio de Janeiro. Eles são suspeitos de envolvimento ilegal com Carlinhos Cachoeira ou a empresa Delta. Nós temos que votar sim ou não a vinda dos governadores. A questão é essa. E cada um assuma a sua responsabilidade. Não podemos jogar para frente. Já estamos enrolando há 20 dias isso. Eu acabo de receber uma ligação do governador Marconi Perillo. Ele quer vir na próxima reunião. Ele quer imediatamente falar para essa comissão. Sob pressão dos parlamentares e pela primeira vez conduzindo os trabalhos, o vice-presidente da CPI, deputado Paulo Teixeira, do PT, colocou o tema em votação. Governo e oposição discutiram se todos os governadores deveriam ser convocados. Nós não estamos prejulgando, nós queremos ouvir os 3 governadores. Não há acordo, não há acordão. Já que vai ser votado, que pelo menos se vote um por um. Nós vamos chamar aqui o governo, que eu não estou falando do PT, mas vamos chamar o governador do Rio de Janeiro aqui, porque ele botou um guardanapo na cabeça e ficou dançando, é isso? Tem que ter alguma coisa que justifique. Chefe de poder de unidade federada tem responsabilidades. Por exemplo,
que já estão sobejamente demonstradas no que diz respeito à Delta, no estado do Rio de Janeiro, que deu à Delta 50% das obras feitas no estado. E muitas delas sem licitação. Os requerimentos foram analisados separadamente. Por unanimidade, a CPI decidiu convocar o governador Marconi Perillo. E por 16 votos a 12, Agnello Queiroz. O governador já tinha dito também em algumas oportunidades que ele não tem dificuldade nenhuma em vir na CPI prestar esclarecimento, até porque ele foi vítima do crime organizado do Carlinhos Cachoeira. A questão do Marconi Perillo, dele se colocar à disposição, é que ele já foi para a corredeira e caiu na cachoeira. Ambos tiveram que demitir secretários, presidentes de autarquias, em razão do envolvimento que tinham ao redor do governo deles. Ambos foram referidos, ambos estão com inquéritos instaurados pela Procuradoria da República. Votos do PT e do PSDB ajudaram o governador Sérgio Cabral, que não foi convocado. Não houve nenhum tipo de proteção, apenas uma atitude de muita responsabilidade da comissão, uma vez que o material da Delta para análise dos parlamentares chegou muito recentemente. A partir da eventual constatação de indícios que apontem a necessidade de convocação do governador do Rio de Janeiro, ele será seguramente convocado. Não há indício de envolvimento do governador Cabral com o senhor Carlos Cachoeira, com a organização criminosa. É claro que eu falo a partir da realidade de provas que nós temos neste momento. O relator da CPI defende a quebra dos sigilos bancário, telefônico e fiscal dos governadores. Foi o que a comissão mista fez com o senador Demóstenes Torres. Até os e-mails e mensagens de texto do parlamentar serão analisadas. Acusado de ser um braço político da organização de Cachoeira, o senador está convocado para depor na CPI nesta quinta-feira. A defesa do senador Demóstenes Torres havia solicitado dispensa do parlamentar na reunião de hoje, mas o pedido foi negado e ele terá que comparecer. O depoimento está marcado para as 10h15 da manhã. Os advogados já avisaram que ele deverá permanecer calado. E nessa quarta-feira também, a CPI decidiu quebrar os sigilos bancário e fiscal de mais 16 empresas e 2 pessoas supostamente ligadas ao esquema de Carlinhos Cachoeira. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. O primeiro item da pauta da Comissão de Agricultura é o projeto que prevê apoio financeiro para agricultores e empreendedores rurais familiares que priorizarem a conservação ambiental. Esse apoio poderia ser em forma de bônus, redução de juros ou ainda garantia de preços de produtos. Na Comissão de Infraestrutura, um dos projetos em pauta determina o embarque gratuito de determinados tipos de bagagem no transporte rodoviário interestadual e internacional. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, está na pauta o projeto que fixa em 3% a alíquota máxima do imposto sobre serviços para atividades do turismo rural. A Comissão de Relações Exteriores está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. O repórter Ronaldo Martins está ao vivo no Turno do Tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Relações Exteriores vota hoje um acordo assinado entre o Brasil e a União Europeia para a dispensa de visto em viagens de curta duração. Atualmente, o Brasil tem acordos isolados com países europeus. O objetivo é unificar o procedimento. Vão ser dispensados de visto os brasileiros que viajarem por até 90 dias para turismo, negócios e atividades esportivas. Os europeus vão ter tratamento semelhante quando vierem ao Brasil. A comissão também analisa um acordo assinado entre o governo brasileiro e o governo da Turquia para regulamentar a realização de atividade remunerada pelos parentes dos diplomatas. André? Obrigado, Ronaldo. E também às 10 horas, a Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas faz audiência pública conjunta com outras 2 comissões da Câmara dos Deputados que discutem o tema. Na pauta, Economia Verde e Tributação. Foram convidados representantes de universidades, do meio empresarial e de instituições públicas. O projeto aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça proíbe a realização de concurso público exclusivamente para a formação de cadastro de reserva. A CCJ também aprovou outro projeto de lei que reforça o combate à lavagem de dinheiro. A proposta, que já foi aprovada também pela Comissão de Assuntos Econômicos, amplia a aplicação da lei e permite que ela seja usada para punir qualquer situação de lavagem de dinheiro.
Hoje, só se configura o crime de lavagem se os bens forem provenientes de tipos específicos de crimes, como tráfico de drogas, de armas, terrorismo ou crime contra a administração pública. O projeto também aprimora o recurso da delação premiada, amplia os mecanismos de controle e permite alienação antecipada de bens para evitar a deterioração. A proposta traz outra inovação. Ela permite que o juiz criminal possa bloquear ou sequestrar bens de acusados de lavagem de dinheiro, mesmo que esses bens estejam em nome de terceiros, os chamados laranjas. Hoje, o juiz só pode apreender bens que estejam em nome do acusado. Além de apreender os bens que estão em nome de terceiros de laranjas, eles poderão ser imediatamente alienados, para evitar o apodrecimento, a desvalorização e, ao mesmo tempo, um custo para a apreensão de aeronaves, como nós temos assistido, ficando nos pátios de veículos, de propriedades que são depreciadas até a conclusão do processo. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto que proíbe a realização de concurso público apenas para a formação de cadastro reserva. De acordo com o texto, os editais de concursos para a administração direta e indireta da União, estados, municípios e Distrito Federal deverão trazer claramente o número de vagas a serem preenchidas. O cadastro reserva só será permitido nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas, nesse caso, elas não poderão cobrar taxa de inscrição. A administração pública, quando for realizar um concurso, tem que definir com clareza quantas vagas estão disponíveis e todos aqueles que forem aprovados no concurso deverão ser chamados ainda no prazo de validade do concurso. O plenário do Senado aprovou ontem 8 projetos, entre eles o que cria 4 varas na Justiça do Trabalho do Distrito Federal. Outra proposta cria mais de 70 mil cargos e quase 4 mil funções comissionadas nas instituições de ensino superior e nos institutos de educação tecnológica ligados ao Ministério da Educação. A guerra fiscal entre os estados pode estar perto do fim. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, anunciou que o CONFAS está próximo de um acordo que unifica a alíquota de ICMS interestadual em 4%. O anúncio foi feito durante a audiência pública ontem na Comissão de Assuntos Econômicos, destinada a debater a proposta de emenda à Constituição que muda as regras do ICMS de vendas realizadas pela internet. Fazer compras pelo computador tem se tornado cada vez mais comum. O faturamento do comércio eletrônico chegou a 18 bilhões e 700 milhões de reais em 2011, um mercado que acirra a disputa pela arrecadação de ICMS entre os estados. O tema foi discutido por secretários de Fazenda de estados produtores e consumidores e pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda. Todos concordaram que é preciso mudar a forma de tributação nos casos de comércio eletrônico. Pelas regras atuais, o imposto fica apenas com o estado de origem. Se não for compartilhado, no meu modo de entender, ela quebra inclusive o pacto federativo. Isso é muito mais uma questão econômica. Eu estou deixando de ter mais empregos, de gerar mais rendas com essas vendas, porque está tudo centralizado no estado de origem. Não há dúvida de que o compartilhamento do tributo que incide sobre essa operação é uma medida que tem que ser implementada e com urgência. Os convidados elogiaram a proposta de emenda constitucional que altera a cobrança de ICMS no comércio eletrônico, por catálogo e por telefone. A PEC, que está pronta para ser votada no plenário do Senado, determina que a tributação seja repartida entre o estado de origem da mercadoria e o estado consumidor. Até São Paulo, que prevê uma perda anual de 2 bilhões de reais de arrecadação com a nova regra, é a favor da PEC. Não há, a meu ver, como não reconhecer o caráter de simplicidade nessa PEC e de construção do ponto de vista de tornar uma regra conhecida, adequada para uma nova situação. Portanto, não há como não apoiar. É um projeto fundamental para todos os estados brasileiros, principalmente de um segmento
que cresce aí quase 5 bilhões de reais por ano, portanto um segmento que vai ter um crescimento exponencial ao longo aí dos próximos anos. Durante a audiência, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, anunciou que o CONFAZ está discutindo um acordo para tentar acabar com a guerra fiscal. O CONFAZ é o Conselho Nacional de Política Fazendária e reúne os secretários de Fazenda de todos os estados e do Distrito Federal. A proposta prevê, entre outras medidas, a redução gradativa das alíquotas de ICMS interestaduais. A ideia é que as taxas de 7% e de 12% possam cair para 4% em todo o país. Essa é uma das propostas que foi apresentada. Obviamente tem outras, né? Tem estados que propõem reduzir para 2%, tem estados que propõem reduzir para 0%, tem estados que propõem reduzir, manter a diferença, levar para, em vez de ser 12,7%, fica 7,4%, né? Mas a discussão está gravitando em torno desse número 4%, que foi um número já que foi utilizado como referência aqui na resolução sobre os importados. Servidores públicos que foram prejudicados com a edição da medida provisória 568, que concede reajuste salarial para o funcionalismo, pedem a parlamentares mudanças na MP. Eles participaram de uma reunião da comissão que analisa a medida. A MP beneficia mais de 900 mil servidores, mas algumas carreiras ficam prejudicadas com a proposta. Representantes de várias categorias vieram ao Senado pedir mudanças na medida provisória. Eles entregaram aos parlamentares da comissão mista que discute a MP documentos que mostram o problema e também sugestões para corrigir a defasagem. Segundo um abaixo-assinado do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, a perda no contra-cheque desses profissionais pode chegar a 50%. Nós não estamos brigando, nesse momento, uma coisa histórica, não por reajuste salarial, por reposição de salário que não tem há 8 anos. Estamos brigando para não perdermos salários. Nós que trabalhamos há longo tempo no serviço público. O relator da MP na comissão, senador Eduardo Braga, negocia a construção de um acordo. Nós estamos junto ao governo buscando a melhor solução jurídica, buscando uma construção que possa levar a cabo de forma construtiva essa negociação. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.